Vocês são abençoadíssimos aqui. Glória a Deus. E obrigado por nos aturar por mais uma vez. Mas eu quero meditar com você nessa manhã desse tema que mencionei, uma vida para a glória de Deus. Se você tiver a sua Bíblia ou o seu iPad, o seu smartphone, ou acompanhar conosco aqui, Efésios capítulo 1, versículo 12, diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu gostaria de pedir a você que repita comigo o final desse versículo: sejamos para o louvor da sua, mais uma vez, sejamos para, aleluia. Esse é o assunto que eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã. Eu uso uma hashtag, assim, hashtag for his glory, número 4, um trocadilho, né? A mesma pronúncia de para e for his glory, hashtag for his glory. O brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, fica metido. Eu mencionei isso de manhã, né? Aí a gente quer falar inglês, ou pelo menos, se não sabe tudo isso, pelo menos a gente faz alguma coisinha, né? E aí eu estou usando esse hashtag for his glory. Deus tem nos levado, né, através do meu pai, que levou toda a sua família para os Estados Unidos há uns 30 anos atrás, mas eu não vou falar muito há quantos anos mais aí, para vocês não fazer conta aí, tá bom? E a gente mudou toda a família para os Estados Unidos, e lá ele teve o privilégio de abrir a primeira igreja brasileira no estado da Flórida, e lá conheci a minha esposa, me casei, os meus 2 filhos nasceram lá, Lucas e Nicolas, e o Senhor foi muito bom comigo. O Senhor tem sido muito bom comigo, e tem me dado a oportunidade de sempre vir ao Brasil e falar das suas bênçãos, falar do que Ele tem feito, falar do seu amor, falar dos seus planos, e oportunidades ímpares como essa, oportunidades lindas como essa de estar com vocês aqui, essa linda comunidade Carisma, de meditar nessa manhã mais uma vez no que Deus faz por nós e como nós podemos viver a nossa vida ainda mais, diga ainda mais, para a glória de Deus. Amém? Eu posso pedir que você repita comigo isso? For his glory. Olha, tem até coreografia, olha aí, ó. For his glory. Que lindo, posso ouvir mais uma vez? Essa é a igreja internacional, essa igreja, eu já sabia disso. Agora vale com a coreografia também? Glory, aleluia. Sabe que essa deve ser a pergunta que a nossa alma tem que fazer, que tem que estar sempre viva e nos confrontar todos os dias. Sabe que essa é a pergunta que tem que estar realmente no nosso coração? Como eu posso viver a minha vida ainda mais para a glória de Deus? Porque eu digo ainda mais, porque Deus tem sempre mais para cada um de nós. Diga amém se você crê nisso. Deus tem sempre algo mais para cada um de nós. Então por isso a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Viver uma vida para a glória de Deus é viver propósitos de Deus, é viver planos de Deus. E viver propósitos de Deus é viver milagres, porque propósitos de Deus são pavimentados por milagre. A estrada, a jornada dos propósitos de Deus, a estrada é pavimentada por milagres, porque Deus garante o que Ele já determinou. Você diz amém a isso? E viver propósitos é viver milagres. Se queremos viver milagres, viva a propósito de Deus. Se queremos viver milagres, viva plano de Deus. Viva uma vida ainda mais para a glória de Deus, independente da
fase que você vive, do nível que você vive, dos planos de Deus, Deus tem ainda mais. Ele é fonte inesgotável, Ele tem ainda mais para a minha vida e para a sua vida. Quantos recebem no nome de Jesus? Diga amém. Então você e eu podemos viver uma vida ainda mais para a glória de Deus. Eu sei que muitos não gostam disso, mas eu vou pedir para vocês não dormirem na cadeira aí e me deixar falando sozinho aqui. Aí você vai ser boca de Deus, como é boca de Deus, para o irmão que está do seu lado, e você vai dizer assim: a sua vida é para a glória de Deus. Agora não faça acepção de pessoa, vira para o outro e diz assim: a sua vida é para a glória de Deus. Agora você vai tirar a onda com ele, aí. Fala assim: a sua vida é for His glory. Não é para rir não, é para ministrar na vida do seu irmão aí. É para tirar a onda, mas ministrar assim, sabe, bonito, né? Dizer para ele: a sua vida é for His. Que lindo, hein? Pode dar uma salva de palmas para vocês, está muito lindo isso. Aleluia. Glória a Deus. O texto que lemos, Efésios 1:12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deixa eu falar um pouquinho porque Paulo escreve aos Efésios dessa maneira. Paulo, ele morou em Éfeso há alguns anos, e depois de fazer a sua missão, continuou na sua jornada missionária. Ele foi para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém, e de Jerusalém ele pede para ser transferido para Roma, para ser julgado como cidadão romano. E da prisão, então, ele escreve várias cartas, e ele escreve várias cartas exortando, ensinando o povo de Deus. E aqui nesse caso, o texto que lemos, ele escreve aos Efésios, aos crentes em Efésios, porque os crentes em Efésios, pela sua ausência, estavam tendo dificuldades de viver uma vida para a glória de Deus. Ele disse assim, parafraseando, ele disse assim: vocês precisam de alinhar a sua vida, a maneira que vocês vivem, com a sua fé. Vocês precisam aliar o seu comportamento com a sua crença. Vocês precisam alinhar a maneira que vocês vivem. Vocês precisam viver uma vida para a glória de Deus. E ele então exorta, ele ensina, ele diz isso. Ele escreve também aos Gálatas, ele fala a mesma coisa, ou praticamente a mesma coisa. Ele diz assim: por que vocês estão inconstantes? Por que vocês precisam acrescentar algo no evangelho puro de Jesus, o evangelho verdadeiro que vocês aprenderam de mim, que vocês entenderam que é a verdade, receberam a verdade? Por que vocês precisam de acrescentar algo mais? O sacrifício de Jesus por nós é completo, a graça de Deus por nós é suficiente, é o bastante para nós vivermos uma vida para o louvor da glória de Deus, bastante para vivermos uma vida mais que vencedores em Cristo Jesus, bastante para rompermos os nossos problemas, talvez, as nossas limitações, é bastante para nós. Diga amém se você está entendendo isso. E ele escreve aos Gálatas, ele diz isso. Por que vocês precisam acrescentar algo mais? Não, viva o puro evangelho, o puro, poderoso evangelho de Cristo, que é o suficiente para a nossa vida. Ele escreve aos Coríntios dizendo: escute, tudo que vocês fizerem, quer comam, bebam, façam tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, viva uma vida viva uma vida, aleluia, viva uma vida for His glory, para o louvor da glória de Deus. Saiba disso, que não há sucesso maior do que viver uma vida para a glória de Deus. Não há sucesso maior que esse, viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus não é só viver atrás do púlpito. Uma vida para a glória de Deus não é só viver aonde você pode estar pregando ou cantando. Absolutamente. O que o Senhor te confiou é isso.
É essa vida que vai ser para a glória de Deus. É essa vida que vai ser ainda mais para a glória de Deus. O que o Senhor já investiu em você, os dons e talentos, o que o Senhor já determinou para a sua vida, é essa vida para o louvor da glória de Deus. Você está entendendo isso? Porque o que vivemos hoje é apenas o começo do que entendemos agora dessa vida para o louvor à glória de Deus, daquilo que o Senhor nos confiou. Eu sempre gosto de dizer que a revelação de Deus na nossa vida é progressiva. Nós vamos entendendo, nós vamos conhecendo os planos e propósitos de Deus, à maneira e à medida que nós avançamos, que nós nos entregamos mais, que nós avançamos nos seus planos, que nós buscamos a saber e conhecer, a crescer nos seus planos. À medida que vamos fazendo isso, vamos entendendo os planos de Deus, vamos entendendo que Ele tem algo mais para a nossa vida. Diga glória a Deus se você está entendendo isso. É preciso que a gente mova, que a gente vá, que a gente avance, que a gente rompe. O Senhor investiu muito na sua vida. O Senhor investiu muito na sua vida. O Senhor investiu muito na sua vida. Ele investiu na nossa vida de maneira tal que já temos o suficiente. O pacote da salvação já nos trouxe o suficiente para vivermos uma vida gloriosa para Deus. Aleluia! Esse pacote nos traz, ele nos faz romper barreiras, ele nos faz ir além da nossa capacidade, da nossa força. Ele não nos anula isso tudo, mas Ele nos dá ainda mais capacidade de avançar no que o Senhor já tem confiado a cada um de nós. Eu estava passando ali, eu acho que aquele ali, eu li esse sign ali: o que você faria se você não tivesse medo? E é exatamente isso, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Muitas coisas ainda nos esperam, porque nós não temos medo, porque vamos no nome do Senhor Jesus, avançamos no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus a isso no nome de Jesus. Precisamos de crescer, avançar, buscar essa vida gloriosa. Aí viveremos ainda mais milagres, viveremos propósitos, viveremos planos, porque é isso exatamente o que acontece. A sua palavra diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, o que vai acontecer de fato, o que ninguém pode impedir, são os planos de Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Na palavra de Deus assim: sei que pode todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quantos querem viver planos de Deus, propósitos de Deus? Quantos querem viver ainda mais o que o Senhor já tem? Essa é a vida para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Nós precisamos avançar nesses planos, crescer na graça, crescer no conhecimento. O pastor avisava aqui sobre as conferências, sobre as palestras, tudo isso, se você pode, venha, faça parte, porque foi em uma das conferências como essa que Deus falou comigo tão grande, Deus falou comigo de maneira tão especial, como talvez para outros da mesma conferência, talvez tenha sido um dia comum para eles, um dia de mais um evento, mas para mim não foi. Como essa manhã, para você não é o mesmo dia, para mim não é o mesmo dia, um dia comum, ou não é o mesmo culto, ou um culto comum, não por uma pessoa ou outra, mas pelo propósito de Deus aqui nessa manhã, e para a sua vida e para a minha vida. O Senhor não é um Deus da mesmice, o Senhor é Deus de novidade de vida, novidade. E nós precisamos avançar, buscar, querer. Eu escrevi um pensamento, querendo ser filósofo, eu escrevi um pensamento dizendo o seguinte: o passar do tempo é inevitável, o crescimento na vida é opcional. Aí você pode colocar o que você achar ali, depois, qualquer área da sua vida, ele encaixa ali. O passar do tempo é inevitável, o crescimento espiritual é opcional. O passar do tempo é inevitável, o crescimento profissional é opcional.
O passar do tempo é inevitável. O crescimento na vida é opcional. E Deus tem muito mais para mim e para você. Se você está entendendo, diga amém no nome de Jesus. Aleluia. Deus tem muito mais para a nossa vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Qual é a vontade de Deus para nós? Qual a vontade de Deus? No mesmo capítulo que lemos, alguns versículos antes, no versículo 9, Efésios 1:9, diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isso quer dizer que à medida que buscamos a Deus, a Cristo, à medida que buscamos crescer no conhecimento e na graça, à medida que andamos por essa direção, nós vamos encontrando a vontade de Deus para a nossa vida. Você percebeu que às vezes a gente se encontra em situações que a gente pensa o seguinte: ai, e agora? Devo tomar essa decisão ou aquela? Devo fazer esse curso ou aquele outro? Devo ir para essa escola ou aquela? Devo ir para essa direção ou a outra? Agora tem outros aí assim, né? Não nós aqui, mas tem alguns que já estão ainda um pouco mais atrasados. Lembra aquela frase antiga? Devo casar ou comprar uma bicicleta? Meu Deus. Então tem muitas dúvidas que a gente pode ter, em decisões que fazem parte de um conjunto de direcionamento para a nossa vida. Aí entendemos que uma vida para o louvor da glória de Deus, precisamos buscar no Senhor, e é em Cristo que achamos. Veja só aqui, o versículo 11 desse mesmo capítulo, Efésios 1:11, foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Esse tema Deus tem colocado no meu coração, e como o pastor tem dito aqui, eu tenho pedido a Deus: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra qual a direção, Senhor, me mande aos lugares que o Senhor tem preparado, fala ao meu coração, à tua igreja, glorifica o teu nome na minha vida, que a minha vida seja para o louvor da tua glória. E esse foi um tema que, às vezes, quando Deus me fala assim tão de perto, uma coisa que eu faço é correr aos pés de Jesus e salmodiá-lo. E tem uma canção que se chama nesse novo, isso não é merchan aqui não, tá? Nesse novo CD tem uma canção que se chama Eu Sou do Meu Deus. O que é importante para entendermos que somos de Deus, somos dele, e vivemos uma vida para ele. Eu sou. O coro diz assim, olha: eu sou do meu Deus e Ele é meu, é o que importa. Ele é por mim e minha vida para sua glória. É fácil, cante comigo. Eu sou do meu Deus e Ele é meu, é o que importa. Ele é por mim e minha vida para sua glória. Tem uma parte que diz assim, olha: com direito de um filho e herdeiro de um reino, eu vivo para sua glória. Sua graça é o bastante, presença é constante, eu vivo para sua glória. Com direito de um filho e herdeiro de um reino, eu vivo para sua glória. Sua graça é o bastante, presença constante, eu vivo para sua glória. Eu sou do meu Deus, eu sou do meu Deus.
Ele é por mim, Ele é por mim. For His glory, eu sou do meu Deus e Ele é meu, é o que importa, isso é o que importa. Ele é por mim. Uau, aleluia! É uma vida para a glória de Deus, e nós encontramos em Cristo Jesus. Essa vida para a glória de Deus é uma vida cheia, cheia da graça, cheia de paz, cheia do favor de Deus, favor sobrenatural, cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E guarde isso, não existe maior sucesso que esse: viver uma vida para a glória de Deus. Eu quero deixar rapidamente com você dois pontos, dentre tantos, dentre outros, que são necessários para viver uma vida ainda mais para a glória de Deus. O primeiro deles é nova identidade. Diga assim: eu tenho uma nova identidade. Quando recebemos a Cristo, conhecemos a verdade nos libertou. O homem velho agora ficou para trás, agora é uma nova, somos nova criatura em Cristo Jesus. Somos agora uma família de Deus, fomos reconciliados com Cristo. Escute, no nome de Jesus, você tem uma nova identidade. Diga aí, irmão, Senhor, você tem uma nova identidade. Diga a ele: você tem uma nova identidade. Sem essa nova identidade é impossível vivermos uma vida para a glória de Deus, porque nós precisamos parecer com Cristo, nós precisamos tomar a mente, a forma, o olhar, a visão, a atitude de Cristo, sermos verdadeiros discípulos de Cristo para viver essa vida para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas, e no começo de várias cartas, ou da maioria das suas cartas, ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. E outras cartas: eu, Paulo, servo de Cristo, pela vontade de Deus. Aí já logo nos ensina uma lição: como será que estamos sendo conhecidos depois do nosso nome? Se tem alguma conversa que sai o nosso nome, como será que eles estão nos lembrando ou lembrando de nós? Qual será a conversa que vem o nosso nome à mente deles quando estão falando? Como estamos sendo conhecidos? O apóstolo Paulo não tinha dúvida e da sua identidade, ele agora tem uma nova identidade. Sabe aquele encontro, a passagem que você conhece, aquele encontro no caminho de Damasco? Ele encontra com Jesus, uma luz brilha do céu e ele cai do seu cavalo e Jesus aparece para ele, e depois daquele encontro ele fica cego, ele não come, ele por 3 dias, ele não bebe água por 3 dias, e ali então ele entende que estava sendo renovado, recebendo uma nova identidade em Cristo Jesus. E aquela nova identidade é que trouxe a ele um entendimento dessa vida. Só para ver se você está aí ainda. E essa nova identidade trouxe a ele essa vida para a glória de Deus. Porque ele começou a receber agora um novo entendimento. Um novo entendimento. Discípulo de Cristo, ele agora é discípulo de Cristo. Discípulo, deixa eu deixar 3 coisas com você. Discípulo de Cristo, escute isso. Somos discípulos de Cristo aqui, amém? Discípulo é quem imita, quem está no mesmo parecer, na mesma visão, no mesmo caminho. Somos discípulos de Cristo. Discípulo, para sermos discípulos, escute, no nome de Jesus, 3 coisas: mente de Cristo, visão de reino
e atitude de servo. Discípulo de Cristo. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, um texto conhecido: não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não tome a forma deste mundo, não deixe que o mundo te ensine a viver, não deixe que o mundo dite a maneira de você se comportar, do seu relacionamento aqui ou ali, não deixe o mundo te mostre como viver, mas não tome a forma desse mundo, tome a forma de Cristo. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da sua mente, mente de Cristo. Sabe por que isso? Porque planos novos, vida nova, nova identidade, planos de Deus que são novos, não encaixam em uma mentalidade antiga, em uma mentalidade errada, em uma mentalidade anterior. Então, planos de Deus, novos planos de Deus, vai encaixar em nova mentalidade, em mente renovada, transformada. Amém? Mente de Cristo, visão de reino. A nossa visão agora é ampliada. Quantas vezes a gente pode ver alguma coisa hoje, sabendo disso, que existe algo mais no que estamos enxergando hoje. Quando vemos alguma coisa acontecer, ou então nos encontramos dentro de uma situação, nós entendemos que há algo mais da parte de Deus ali, que há propósito do reino dos céus ali. Diga amém aí se você está entendendo. Visão de reino, a nossa visão agora é ampliada. Quando o apóstolo Paulo, quando então era Saulo, fica cego naquele encontro, ele estava cego com os olhos naturais, mas a sua visão estava sendo ampliada, porque ele estava recebendo agora visão de reino, visão além da sua visão natural. Você está entendendo isso? Deus já investiu em mim e em você, para que você possa enxergar além do que vemos com esses olhos naturais, enxergar o que realmente importa, o que está no plano, o que é propósito de Deus, o que o Senhor está fazendo. Está entendendo no nome de Jesus? Mente de Cristo, visão de reino e atitude de servo. Eu e você não precisamos ocupar o primeiro lugar. Atitude de servo. Os discípulos perguntavam entre si, discutiam entre si. Ele falava: Jesus, quem é o maior? E Jesus então responde dizendo: o maior é que serve. O maior é que serve. Atitude de servo. Mente de Cristo, visão do reino e atitude de servo. É ser discípulo, é ter uma nova identidade. Diga assim: eu tenho uma nova identidade. E para encerrar, em segundo lugar, o que mais precisamos? Destronar o nosso eu. Sabe que Paulo, ele era o expert em muitas áreas, ele era excelente em muitas coisas, ele era formado ali e sabia muito, é o que a gente diz, ele era o cara. E nisso a gente entende um motivo porque ele teve aquele encontro com Jesus e então ele teve o seu nome mudado. Ele antes, Saulo, passou a se chamar Paulo. Ele antes era o cara e era ele realmente que tinha que fazer acontecer, e ele fazia muito bem. Ele era respeitado pelo que ele sabia, pelo que ele fazia, pela sua capacidade, por um homem de excelência. Mas ele tinha muito eu, e aquela vida de Saulo não teria como ser uma vida para a glória de Deus. Ele tinha muito eu, ele era o cara. Aí então ele tem aquele encontro com Jesus, ele foi transformado. De Saulo ele passa a ser Paulo, como outros também tiveram seus nomes mudados. Sarai, que era estéril, para Sara, que é fértil. Aí nos ensina também que quando Deus nos traz a essa vida gloriosa, Deus nos dá através de Jesus essa vida gloriosa, saímos de uma vida talvez sem sentido para uma vida com propósitos, que faz todo o sentido. Uma vida talvez de improdutividade para uma vida produtiva no nome do Senhor.
Entendemos que nessa nova identidade, e destronando o meu eu, e deixando que o Senhor reine no trono do nosso coração, a nossa vida é agora para o louvor da glória de Deus. Diga amém se você está entendendo isso. Ele faz isso. Isso acontece na vida dele e acontece também na vida de Moisés. Eu quero encerrar com isso. Um pregador dos anos 1800, D.L. Moody, Dwight L. Moody, ele faz a seguinte análise da vida de Moisés. Moisés viveu 120 anos, e esses 120 anos foram divididos em 3 partes iguais, de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, ele foi educado nas melhores escolas, ele estava achando que era alguém. Essa é a análise de D.L. Moody. E no segundo período da sua vida, desses outros 40 anos, depois que ele comete aquele crime ali, ele teve que sair fugido, ele corre para o deserto, você sabe a história, e então ele vive ali no deserto, perdido praticamente. Ele vai entendendo que não é ninguém. E no terceiro período, que ele volta, quando Deus chama, aparece a ele através daquela sarça que ardia, mas não se consumia. Deus aparece a ele e chama para que ele vá para o Egito resgatar o povo, libertar o povo de Deus. E ele então vive milagre após milagre após milagre, e ele entende então, ali ele vive uma nova vida. Essa é a análise. Os primeiros 40 anos, ele pensa que é alguém. No segundo 40 anos, ele sabe que ele é ninguém. Mas no terceiro 40 anos, ele descobre o que Deus pode fazer com o ninguém. Ele descobre o que Deus pode fazer quando tem em nós o trono do nosso coração. Ele descobre quando nos colocamos de lado, não nos anulando, mas nos colocando de lado e deixando que o Senhor reine em nossa vida, deixando que o Senhor dirija a nossa vida. Assim somos nós, assim somos nós, quando entendemos que temos uma nova identidade em Cristo. Tudo na nossa vida, tudo na sua vida tem que apontar para Jesus, tem que apontar para Jesus. A maneira que falamos, a maneira que relacionamos, a maneira que, onde estivermos, tudo em nós precisa apontar para Jesus. Essa é a vida gloriosa que o Senhor tem para nós. E aí viver milagre após milagre, porque é uma vida de propósitos. Você entende e recebe no nome de Jesus? E eu gostaria de fazer uma oração por você. Posso lhe pedir que você coloque de pé? E eu não quero presumir aqui, como no primeiro culto, nós tivemos pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que pela primeira vez tomaram a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador. Não estamos falando de trocar de religião, absolutamente. Estamos falando de receber o presente de Deus, o presente dos céus, vida eterna com Deus. E eu não quero presumir aqui também, nessa reunião, que todos nós já tomamos essa decisão. É a decisão mais importante, é o que verdadeiramente importa, é sabermos que temos vida eterna com Deus. Então eu gostaria de orar por você, e eu quero te pedir que faça uma coisa: abaixa a sua cabeça e curva a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. E eu quero fazer esse convite, aquele que aqui entender que pela primeira vez você toma essa decisão, pela primeira vez você entendeu que Deus falou ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração através das canções, através da mensagem, e você entendeu: eu quero receber a Cristo, a Jesus como meu Salvador, eu quero entregar a minha vida para Deus, eu quero receber o presente dos céus, o presente de Deus para mim. E se você é essa pessoa, a primeira vez,
você entende que talvez você veio aqui trazido por um parente, por um amigo, talvez você viu no Facebook da igreja, talvez alguém te mandou algum flyer eletrônico que você acabou vindo aqui, não foi uma coincidência, foi o Espírito Santo de Deus que te enviou aqui. Então talvez você hoje ouve pela primeira vez, mas o que Deus está dizendo é o seguinte: hoje você tem a oportunidade de dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida para Jesus e recebo a Ele como Rei, como Senhor, como Salvador da minha vida. Se você é essa pessoa, somente essas pessoas, somente aquele que hoje toma essa decisão pela primeira vez, se você é essa pessoa, enquanto estamos de cabeça curvada, olhos fechados, só levante a sua mão direita assim. Se você é essa pessoa que aceita, que recebe a Jesus como seu Salvador, que você quer essa vida gloriosa, essa vida para o louvor da glória de Deus, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uau, que lindo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, que lindo. Você toma a decisão mais importante da sua vida, Deus te abençoe, Deus te abençoe no nome de Jesus, Deus te abençoe. Você toma a decisão mais importante da sua vida, Deus te abençoe no nome de Jesus, aleluia. Eu quero orar por você. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu entrego ao Senhor a vida destes que hoje se manifestaram aqui, Senhor, levantando a sua mão direita, como indicação que recebem a Ti como o Salvador das suas vidas, que arrependem dos seus pecados e entregam as suas vidas, os seus corações a Ti, que recebem esta vida nova para o louvor da glória de Deus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que vá ao encontro de cada um, que continue fazendo a Tua obra, a obra que Tu tens iniciado na vida de cada um. Faça, complete, da revelação do alto, dê graça, dê paz, dê direção, enche-os da Tua unção. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Eu coloco também, Senhor, nesta oração, todos que aqui estamos, Pai, a cada um e a cada família aqui representada, a cada ministério aqui representado, todos, Senhor, eu coloco, depositando no Teu altar. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos encher da Tua graça, da Tua unção, oh Deus, que nos faça viver ainda mais, para o louvor da Tua glória, que nos faça viver a cada dia que levantarmos, Senhor, que sejamos para o louvor da Sua glória. A cada dia, Senhor amado, que sairmos para o trabalho, para a escola, onde formos, e que tudo, Senhor, que fizermos, que seja, Senhor, para o louvor da Tua glória. Eu ministro sobre a vida de cada um a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor. Eu ministro sobre a vida de todos nós aqui a unção, e eu quero ministrar unção dobrada sobre a vida do Teu povo, no nome do Senhor Jesus. E assim nós oramos, Senhor, porque somos Teus, aleluia. Eu sou do meu Deus e Ele é meu, é o que importa. Cante comigo, igreja, diz: Ele é por mim e minha vida. Cante comigo bem forte, diz: eu sou do meu Deus e Ele é meu, é o que importa. Diz: Ele é por mim, Ele é por mim e minha vida pra Sua glória. Apontando pra cima, assim, diz: eu sou do meu Deus e Ele é meu.
vez diz: com direito, herdeiro de um reino. Diz: eu vivo for His glory, for His glory. Sua graça é o bastante, presença é constante. Eu vivo. Vamos encerrar assim. Eu sou. Você pode levantar as suas duas mãos lá em cima e declarar isso. É que importa, Ele é por mim e a minha vida. Que lindo, declare.